Ok, pessoal, estamos agora na nossa aula número 7, onde vamos falar sobre interfaces do domínio, tá? Que são contratos que vão definir comportamentos que a nossa camada de domínio precisa, mas sem saber como serão implementados. Ou seja, isso não lhe diz respeito, ok? Então vamos lá abrir o nosso projeto. Temos aqui as nossas camadas, só recolher isso. Então nós temos aqui uma camada de domínio onde definimos categoria model e produto model. Então cada uma dessas categorias, cada uma dessas model vai implementar ou vai definir uma interface. E nessa interface nós vamos dizer o que deve ser feito sem explicar como vai ser feito, tá? Ou seja, é como se a nossa classe de domínio estivesse a nos dizer, olha, alguém precisa fazer isso, mas como vai ser feito não me interessa. O importante é que alguém faça isso, ok? Então, vamos lá explicar isso. Se eu tenho aqui categoria model, então vou criar agora a sua interface, que vai ser aonde? Vamos deixar um pouco até aqui, temos aqui interface, vamos criar interface. A regra para os nomes de interface é começar sempre com a letra I maiúscula, depois pode vir o nome da tua model, no caso categoria, tá? Aqui não vai ser mais model, vai ser categoria repositor, tá? E vamos criar aqui a nossa interface. Tá aqui, criou a nossa interface para a nossa categoria. Então, o que é que nós temos na categoria? Se eu tenho aqui a minha categoria que basicamente vai representar ou mapear uma tabela do banco, nós vamos realizar as operações de crudo, né? Cadastrar, consultar, entre outros. Então, vamos definir aqui as operações na interface, que é o contrato que vai ser definido com essa camada de domínio. Então, ela aqui, por exemplo, vai definir o seguinte: task, cadastrar, produto, categoria, cadastrar, categoria, abrimos, parênteses e fechamos. Então, ela aqui está a definir um contrato para o cadastro de uma categoria. Então, vamos passar aqui os dados da categoria, vai ser categoria model, e aqui podemos chamar de categoria. Tá? Ou seja, vamos cadastrar uma categoria. Como vai ser feito, não interessa a camada de domínio, tá? Vamos precisar de uma outra classe que vai implementar essa interface e explicar ou mostrar como cadastrar a categoria, tá? Agora, eu não vou criar categorias específicas, vou criar aqui, categoria específica não vou criar interfaces específicas, vou generalizar nas minhas interfaces. Então vou apagar isso, vou deletar aqui essa interface e vou criar uma pasta dentro da pasta de domínio. Vou chamar de interfaces, ok? Então tenho aqui a minha pasta de interfaces e estes dois camaradas, para não ficarem assim solto, vou criar também uma pasta para eles. E vamos ter aí um erro na aplicação, depois vamos arrumar. Vou chamar aqui de models, tá? Models ou entidades, ok? Ou poderíamos, em vez de models, poderíamos escrever entities, tanto faz, ok? Então vou deixar entities de entidades e vou arrastar para dentro da pasta de entidades a categoria e produto também, tá? Então, os dois vão ficar dentro da pasta das entidades e aqui vou ter a pasta de interfaces. Agora, vou ter aqui alguns pequenos bugs,
tá? Por causa dessa mudança de namespace. Então vamos voltar na infra, contexto. Na verdade não deu, sim, não deu, porque aqui não modificou o namespace dele, simplesmente está me dizer que o namespace não representa a estrutura de uma pasta. Então o que eu tenho que fazer aqui? A minha produto model, eu movimentei ele para dentro da pasta entities, então aqui tem que ser ponto entities. Tá? Agora sim ele removeu aqui aquela reclamação que ele tinha. Com isso sim vou ter um erro. Agora lá na classe de contexto vamos fazer o mesmo para a categoria, tá? Dentro do domínio criamos a nossa pasta de entidades, onde movemos agora a nossa categoria model. Agora voltando em contexto, vou ter erro porque ele não sabe o caminho desses camaradas, porque já não estão dentro do domínio, agora estão dentro da pasta de entities. Agora sim, o erro sumiu. Então está resolvido. Então dentro do domínio tenho a minha pasta de entidades, agora tenho a pasta de interfaces. Vou criar interfaces de forma genérica, tá? Vou criar aqui, por exemplo, uma interface só para o cadastramento. Isso para evitar que uma determinada classe seja forçada a implementar métodos que ela não utiliza. Isso tem a ver com um dos princípios do Solid, tá? Que é a segregação de interfaces, mas não vamos abordar aqui de forma profunda os conceitos de Solid, mas vamos aplicar, tá? Então aqui nas interfaces vou criar a minha interface de cadastro, tá? Onde interface, classe tá aqui, interface, vou chamar i cadastrar repositor, tá? Vai ser uma interface só para fazer o cadastro lá no repositório. Então criamos a nossa primeira interface. Para além de cadastrar, vou pesquisar. Então vou criar aqui uma interface só para pesquisa. E vou chamar de listagem e listagem repositor. Então tem aqui o cadastro e tem a listagem. Vou colocar também aqui uma pesquisa pelo ID, já que temos aquilo no nosso exercício, é um dos requisitos. Estou a esquecer, está na cabeça, já não está ok. Um dos requisitos funcionais que nós colocamos lá. Então aqui onde está a interface, tem aqui interface, vou colocar i pesquisar repositor e ok. E falta agora, faltam dois, atualizar e apagar. Então vamos criar aqui as duas interfaces que estão a faltar e atualizar. Os termos em inglês normalmente ficam mais elegantes, em português fica algo muito estranho. Repositor. Mas enfim, vamos utilizar mesmo em português para facilitar a compreensão de todos os colegas. Já tenho aqui atualizar o repositor, agora vou colocar apagar. Então, vamos colocar aqui a nossa última interface e apagar repositor. Então tenho aqui todas as interfaces necessárias, mas falta agora as operações. Vamos começar com o cadastrar. Tá. Então aqui em cadastrar vou colocar task cadastrar. Não vou especificar o que é que vai se cadastrar, se vai ser categoria ou se vai ser produto, porque aqui a interface é genérica. Então, por ser genérica, o que é que nós vamos fazer é
especificar aqui com o sinal de menor e maior e colocamos aqui a letra T maiúscula, tá? Para ele entender que a nossa interface ela é genérica. E o que é que nós vamos cadastrar? Vamos cadastrar aqui T, que vamos chamar de entity, tanto faz, entity, ou um outro nome qualquer, tá? É uma entidade ou um modelo, o nome aqui não interessa. O que interessa é que eu, quando tiver que fazer o cadastro, vou passar aqui um certo domínio. Se eu passar aqui categoria, então ele vai entender que o T é categoria. Se eu passar produto, ele vai entender que o T é produto. Tá? Por isso que chamamos ele de uma interface genérica, vai servir tanto para a categoria quanto para o produto. Agora, nos nossos requisitos funcionais, dizemos que quando cadastrarmos uma categoria ou um produto, temos que receber como resposta uma string, tá? Para a categoria é categoria cadastrada com sucesso e para o produto é produto cadastrado com sucesso. Tá? Isso significa que quando executarmos essa operação, temos que ter como retorno um texto. Então, texto é string, então vamos vir aqui no task, vamos abrir o sinal de menor, maior e vamos dizer que vai retornar aqui uma string, ok? Sem isso, significa que o retorno seria void, ok? Vazio. Então, com isso está feita a minha interface para cadastrar tanto categoria quanto o produto. Então, do mesmo jeito vamos fazer para as outras interfaces. Vou aqui na listagem, vou colocar aqui que ela é genérica. Aqui vou ter task. Aqui vou chamar de listagem ou listar, tanto faz. Vou abrir parênteses, vou colocar aqui ponto e vírgula. Para fazermos uma listagem de todos os produtos ou de todas as categorias, eu não preciso passar nenhum parâmetro. Ele vai simplesmente lá pegar todos os produtos. Tá? Por enquanto não vou colocar paginação. Paginação é um assunto um pouquinho mais avançado, poderemos ver em outras ocasiões. Então, isso significa que quando ele for ao banco de dados, vai pegar todos os produtos ou todas as categorias e devolver para a minha aplicação no front-end. Então, como é uma listagem, aqui no retorno, no task, eu vou dizer que ele vai me devolver uma coleção. Tá? Vou colocar aqui um tipo de coleção de enumerable. Vou abrir novamente o sinal de menor e maior aqui para explicar agora qual é o tipo de dado que ele vai me retornar, qual o modelo que ele vai me retornar. Como é genérico, eu coloco aqui T. Okay? Então vai depender do modelo que eu vou passar aqui. Se eu passar categoria model, então aqui ele vai devolver aqui uma coleção de categoria model. Se eu passar aqui produto model, então aqui no retorno ele vai me devolver uma coleção com produto model. Ok? Vamos agora para já fizemos cadastrar, listar. Vamos colocar aqui agora pesquisar, que é buscar pelo ID. Então aqui também vamos colocar que vai ser algo genérico, tá? E aqui vamos colocar task, que significa tarefa. Task. Aqui vou dizer pesquisar. Como aqui a intenção é fazer uma pesquisa a partir do ID do produto ou da categoria, então vai ser int ID, porque vai ser um valor numérico que vamos passar, mas no retorno não vai ser uma lista, vai ser sim um modelo específico, categoria model ou produto model. Então aqui eu vou colocar um sinal de menor e maior e passo aqui T. Com isso ele vai pesquisar um produto ou uma categoria pelo ID. Está feito esses três, agora vamos para atualizar. Na atualização também vamos dizer que vai ser genérico, T, e aqui vamos passar a nossa task e aqui vamos chamar de atualizar
abrimos parênteses, tá? O atualizar é parecido com o cadastrar, tá? Vamos passar aqui P e Entity. Aqui, o retorno, quando atualizarmos um produto, podemos devolver também uma string, não sei se coloquei isso nos requisitos funcionais, então se não, vou colocar aqui também string do tipo produto atualizado com sucesso. Então é isso ali. Agora falta apenas apagar, que também tranquilo, é parecido com o pesquisar por ID. Tá aqui, pesquisar, apagar, ok? Apagar, também vou colocar aqui, vai ser genérico. E vamos fazer aqui, task, apagar, abrir parênteses. Aqui vou passar o objeto que eu quero apagar e vou chamar de entity, e aqui eu vou devolver também uma string, né? Acredito que não coloquei isso no requisito funcional. Então, se eu conseguir apagar, eu vou devolver a mensagem que o produto foi apagado com sucesso. Se não, vou dizer que houve um erro ao apagar o produto. Então, basicamente é isso que nós temos para essa aula. Já estamos em 16 minutos. Passei 1 minuto do combinado, que teria que ser 15, mas tranquilo. Então, temos aqui as nossas interfaces que definem o que deve ser feito no nosso domínio, tá? Agora, como isso deve ser feito, como é que vai se pesquisar, qual é o código para se pesquisar, qual é o código para cadastrar, isso não interessa a camada de domínio. Ele simplesmente vai definir o comportamento ou as operações que devem ser feitas na interface, e depois, na camada de infraestrutura, vamos implementar essas interfaces de modo a explicar como cadastrar, como atualizar, como pesquisar e como deletar. Então, é isso que nós temos para a aula de hoje. Vamos dar uma pausa por aqui e nos vemos na próxima aula.